Deus é muito generoso conosco. Já nos conduziu ao lugar que fomos chamados para estar aos pés dele, nos arrependendo e promovendo em nós uma nova vida. Mas ele tem algo para nós, e eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. O Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Glória a Deus. Semana passada nós falamos sobre a igreja, nós falamos o que é o Ministério Maad, nós falamos sobre algumas coisas disso, e se o Senhor permitir nós traremos mais sobre isso. Mas muitas vezes podem te perguntar onde você congrega, e você fala, eu congrego lá no Ministério Maad. Perguntam o que é lá. Você fala, Igreja de Jesus Cristo. Amém? Porque uma vez nós estávamos falando com o Senhor, eu e minha esposa, e nós estávamos dizendo, nós não somos presbiterianos, nós não somos batistas, nós não somos assembleianos, o que a gente é? E ela conversando comigo, e eu fui dormir nesse dia. Eu acordei aquele dia grogue, na madrugada, e o Senhor soprando no meu ouvido, assim, dizendo para mim, bereanos. Irmão, eu confesso para você que eu nem lembrava. Aí eu fui olhar, falei, o que é bereanos? Aí eu fui ver. Nós somos aqueles que ouvem e verificam se é verdade. Amém? Nós somos fiéis às Escrituras. Em nome de Jesus. Nós cremos no Espírito, cremos nos dons do Espírito, cremos na graça do Senhor e na misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Verso 26. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Eu quero que você olhe para o seu irmão e fale para ele assim, você crê nisso? Eu quero que você entenda. Se você olhou para ele e falou assim, você crê? Porque às vezes a gente fala assim, né? Irmão, repete para a pessoa que está do seu lado. Já viu isso? Os memezinhos que tem? Mas se você falou para ele, realmente você crê nisso? Porque nós estamos falando aqui, iniciando, Jesus ele começa aqui, é o texto de Lázaro, quando Lázaro é anunciado a Jesus que Lázaro estava doente. Mas Jesus fica ainda um tempo, e Jesus chega ali no quarto dia. Aqui Marta vai encontrar ele e fala, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus entra e fala assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus começa dizendo para ela quem ele era. Marta, no final ele fala para Marta, Marta, você crê nisso? Qual o significado de Jesus, da pergunta de Jesus para Marta, no final? Jesus chega para ela e fala, termina de dizer, depois fala assim, você crê nisso? Você crê? Porque Jesus não começa dizendo assim, Marta, desculpa, eu estava atrasado, sabe o que é? Eu tive que fazer outra coisa, e não deu tempo de chegar aqui, por isso me desculpa, eu cheguei atrasado. Ele não fala nada disso. Na verdade, o mestre diz para ela a seguinte coisa, Marta, ele inicia para ela, eu sou. Aqui Jesus está avogando para ele o título de Deus. É o grande eu sou, lá do Sinai. Quando ele se apresenta, Moisés fala assim, quem? Eu vou dizer para o povo que é você que me apareceu, quem és tu? Como é que eu vou dizer para o povo quem o Senhor é? Simples,
Diga ao povo que o eu sou se apresentou a você. Só diga isso. É isso que Jesus está aqui dizendo para ela: Marta, eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou. Então quando Jesus diz isso para ela, irmãos, é uma revelação do Senhor para conosco. Você sabe quem é Jesus? Ele é o grande eu sou, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o detentor de toda a glória, o Todo-Poderoso. Aqui ele diz para ela: eu sou, o mesmo eu sou do Sinai. João 8,58, Jesus avoga para si ser Deus. E ao menos 7 vezes no Novo Testamento Jesus menciona: eu sou. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, verdade e vida, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus aqui estava dizendo para ela: eu sou. Minha pergunta para você é: por que então você tem medo se Ele é Deus? Porque o meu e o seu coração estremece diante das circunstâncias da vida, se Ele é. Ele é. Ele estava dizendo para Marta: não tem problema, calma, eu tenho controle absoluto de todas as coisas. Eu quero que você entenda, sossega o seu coração. Você não está perdido, você não está confiando em Deus de paus e pedras, você está confiando no Senhor da glória. Amém? E ele continua: você crê, Marta, que eu sou a ressurreição? Só pode ser ressuscitado algo que morreu. Não dá para ressuscitar algo vivo. Minha pergunta para você é simples: você já morreu? Já morreu para esse mundo? Você já morreu para as coisas aí que tentam ainda vir sobre a sua vida? Você já morreu para o pecado, para os vícios, para a vida que você vivia, para o velho homem? Se você ainda não morreu para isso, não tem como você passar para o próximo estágio. O primeiro estágio é reconhecer quem Ele é. Quando você reconhece quem Ele é, você reconhece quem você é diante dEle. Aí você olha você e fala assim: miserável homem que sou, como eu sou sujo e Ele é santo. Aí não há outro caminho a fazer, a não ser olhar para mim e decidir morrer para aquilo que me afasta dEle, porque eu reconheci quem Ele é. Então não tem como continuar vivo, eu tenho que morrer. O chamado para mim e para você é para morrer para este mundo, morrer para as coisas deste mundo e viver para Cristo, porque você só vai conseguir passar para a vida, que é o próximo estágio. Ele fala para ela: você crê que eu sou a vida? Mas eu e você só conseguiremos passar para o estágio de vida se decidirmos morrer. Só que o que acontece conosco? A gente tem medo do próximo passo. O que vai acontecer se eu deixar? Será que eu não vou sentir falta? Será que as coisas não vão me levar? Será que eu não vou ser conduzido de novo? Eu quero dizer para você: não, o próximo estágio é vida. Tem como aumentar um pouquinho o meu? Que eu estou aqui empolgado hoje. O próximo estágio é vida. Mas para ter vida, o que tem que acontecer comigo e com você? Morrer. Para mim nascer de novo, alguém que não tem orgulho, o meu orgulho tem que morrer. Para mim
nascer alguém que não tem vícios, eu tenho que morrer para os meus vícios. Você entende isso? Você não precisa melhorar. Deixa eu falar para você. Você não precisa melhorar. Me ajude a melhorar. Não tem melhora para mim e para você. Tem morte e vida. Amém? Vamos passar para o próximo estágio. Tem coisas em mim e em você que muitas vezes ainda querem viver. E nós vamos ter que matar para que a vida possa vir. Ele termina dizendo para ela: você crê que eu sou a vida? Você crê? Ele reafirma isso em João 14,6. O que está aqui escrito em João 14,6? Versículos que tem que estar na ponta da nossa boca. Eu sou. Ninguém vem ao Pai. Ele reafirma logo depois aquilo que ele disse: eu sou a vida. Irmãos, não tem vida sem ele. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. E só uma forma de viver. Viver não é curtir a vida como se Deus não existisse. Não é curtir a vida achando que Deus é alguém bonzinho, que uma hora Ele vai me perdoar porque eu faço coisas boas. Esse não é Deus. Deus tem a sua lei. E para ter vida, você vai ter que morrer. Não tem outro jeito. E aqui eu poderia entrar nisso, aqui eu queria falar muito sobre isso. Mas o Senhor, durante a semana, me direcionou para algumas coisas e eu quero que nós possamos ver. O testemunho aqui, a palavra central nesses versículos é muito claro. Cristo é a única forma de viver eternamente. Amém? Mas eu quero direcionar para a situação de Marta. Eu quero que nós possamos olhar para Marta. É muito bom que nós estamos falando aqui hoje. É muito bom quando nós olhamos isso e falamos: Jesus realmente é isso. Uau! Mas Lázaro, irmão de Marta, estava morto. Nós olhamos a história e a gente lê que no final Jesus ressuscita Lázaro e a gente, glória a Deus. Mas Marta não tinha visto isso. Marta aqui, irmãos, ela tinha um irmão morto já fazia 4 dias. Marta aqui é a nossa realidade da vida, do dia a dia, que eu e você passamos. Por situações difíceis, circunstâncias, as quais a gente olha e fala assim: não tem mais o que fazer. Morreu. Coisas que a gente já abandonou, deixou, parou e falou assim: não dá mais. Sabe, imagine Marta que estava naquela situação, o irmão dela estava morto. Jesus está dizendo para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Olha, tal. É muito bom. Mas o que Marta queria? Marta queria o irmão dela vivo. E Jesus não estava lá. Não estava lá naquele momento. Nós vivemos neste mundo, nos deparando com situações que também, às vezes, nos fazem pensar. Um relacionamento que parece que morreu, um filho que parece que não tem jeito, uma porta que se fechou, uma enfermidade que aparece e não vai embora, uma dor que insiste em nos ferir dia após dia, uma mágoa que parece que não passa, uma depressão que insiste em nos abater, situações e circunstâncias que parece que nos matam. E muitas vezes a gente se pega como Marta.
Muitas vezes a gente se pega na realidade do ser humano, porque nós somos espirituais, mas somos carnais também. Dói aqui, dói aqui, e muitas vezes a gente não sabe mais o que fazer, porque não tem mais jeito. Às vezes a gente chega e fala como Marta: o Senhor não está comigo, eu acho que estou só. O Senhor, parece que o Senhor não vê o que está acontecendo comigo. Eu não sei você, mas eu já me peguei algumas situações da minha vida em que eu falei: Senhor, o que eu fiz? Eu acho que às vezes a gente para e fala: Deus, por que eu estou passando por isso? Olha só a minha vida, olha o que está acontecendo comigo, parece que não tem fim. E a gente às vezes questiona o Senhor. Eu não sei você, mas eu já questionei o Senhor algumas vezes na minha vida e em algumas situações. Eu queria ser como Abraão, como a palavra de Deus fala. Deus chega para ele e fala: me dá o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas. E esse homem não diz: por que, Senhor? Estás louco? Sabe que ele é o filho da promessa? Não, ele pega o seu filho, fala para ele pegar um negócio, põe nas costas dele e vai. Eu não sei você, mas eu muitas vezes questiono o Senhor. Aí a gente fala: ah, mas você não tem fé. Não, irmãos, eu sou humano. Eu não posso olhar e dizer: não, tudo que o Senhor fala eu faço, eu obedeço sem questionar. Irmãos, eu não sei você, mas eu muitas vezes eu questiono. E às vezes a gente entende que eu questiono o Senhor, e tem coisas que Ele me responde, e Ele fala: vai, faz isso, por causa disso, eu vou ser glorificado, faz isso desse jeito. Tem vezes que eu pergunto para o Senhor e Ele não responde nada, e eu entendo que é simplesmente para fazer. E tem vezes que eu questiono o Senhor e Ele diz para mim assim: vai, porque eu estou mandando. Eu não sei você, mas eu já ouvi isso. E o que a gente tem que fazer, irmãos? Não é problema questionar, não há problema em Marta dizer: Senhor, aonde o Senhor estava? Se o Senhor estivesse aqui, eu não estava passando por essa dor que eu estou passando. E muitas vezes na nossa vida a gente fala: Deus, onde o Senhor está? O que eu estou fazendo de errado? Deus não tem problema com os nossos questionamentos. Amém? Deus não tem problema com isso, se você não tiver problema com as respostas que Ele vai te dar. Uma vez eu estava orando ao Senhor e falando com Deus, em um determinado momento da minha vida, eu falei: Senhor, a gente prega, o povo não muda. Deus, meu Senhor, e Deus, eu acho que está alguma de errado, Senhor. E eu falando com Deus, e o Senhor, Ele veio numa brisa suave, em uma voz suave. Ele disse para mim assim: eu mandei você converter alguém? Não. Então prega. Eu só mandei você pregar. Faz o que eu mandei você fazer, e deixa que eu faço o que eu tenho que fazer. Manda quem pode, obedece quem é inteligente. Eu falei: sim, Senhor. Deus não tem problema com os nossos questionamentos, se nós não tivermos problema com a resposta que Ele vai nos dar, que nem sempre é a resposta que a gente queria. O que eu queria? Que Deus enviasse o seu anjo
Que ele faz para mim: filho amado, meu querido, meu ungido. Era isso que eu queria. Eu queria um afago do Senhor. Eu queria um carinho de Deus. E ele falou para mim: levanta e anda. E eu: sim, Senhor. Sim, Senhor. Deus não tem problema com isso. Jó questionou o Senhor. Jó questionou o Senhor. E sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Aonde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Aonde você estava? Quem você acha que você é? Você tem problema com as respostas do Senhor? Não? Então pode questionar. Porque Ele não vai te responder do jeito que eu quero. Mas o fato é que esse Deus não deixou Marta sozinha. Você não está sozinha. O fato é que as situações, as circunstâncias acontecem. E algumas delas, somente um milagre pode mudar a circunstância. Eu não sei você, mas eu sou um milagre do Senhor. Eu não sei você, mas eu vivi e vivo milagres do Senhor. E se você ainda não viveu esses milagres, eu quero dizer para você que é para mim e é para você. Hoje eu quero encorajar o seu coração em fé. Hoje eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que é muito bom saber de muitas coisas, mas é bom saber que nós estamos seguros em um Deus que olha para nós, um Deus que realiza milagres, um Deus que muda circunstâncias, muda decretos. Eu já vi gente, irmão, que estava lá dito: pastor, não tem mais o que fazer, o médico já disse que não tem o que fazer. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Deus já disse que você vai embora? Não, então vamos orar. Está vivo até hoje. Mas eu já orei por pessoas que estavam bem, e o Senhor levou. Irmãos, não importa o que Ele vai fazer, importa se eu e você cremos nisso aqui, se isso é verdade para nós. A palavra de Jesus para Marta foi: você crê nisso? Isso é verdade para você? Isso é verdade para você, irmão? Eu creio em milagres. Não porque eu realizo milagres. Eu não realizo milagres, irmão. Tem pastor que diz que ele faz milagre. Até tem uns que se vestem de médico, já viu isso? Eles acham que eles têm poder. Eu não tenho poder algum, irmão. Mas eu creio que Ele pode fazer. Eu creio. Eu creio que isso é real, que isso é genuíno, isso é verdadeiro para nós hoje. Jesus de Nazaré nos deu poder em seu nome para realizarmos milagres e maravilhas. E eu quero dizer para você que Ele está aqui hoje. Eu não sei qual é o estado da sua vida, eu não sei o que tem morto na sua vida, esperanças e circunstâncias. Eu sei de uma coisa: Ele está aqui. Aquele que pode fazer está aqui. E a pergunta que Jesus faz para Marta, eu faço para você: você crê nisso? Você crê que Ele pode trazer a vida de novo? Você crê que Ele pode mudar? Ou você simplesmente falou assim: ah, Senhor, está tudo bem, fazer o quê? Você já jogou, né, a toalha? Não, irmão. Nós vamos até os 48 minutos do segundo tempo. Mas o médico, não importa o que ele disse, importa o que eu creio. Você já viu a Duda? Você conhece a minha filha Duda? A Duda eu não sabia, mas a minha esposa foi fazer um exame, e
E o diagnóstico da Duda, era uma criança que ia ter síndrome de Down. E o médico ainda perguntou para ela se ela queria tirar. A minha esposa não falou nada para mim. Ela levou até o final. Mas ela não falou nada para mim. Mas ela falou com o Senhor. Ela falou com o Deus poderoso. Não haveria problema se ela tivesse vindo, irmãos. Amém? Com Down não há problema nenhum nisso. Mas ela orou, Senhor. E o Deus Todo-Poderoso nos deu a Duda. Mudou o diagnóstico completamente do que estava. Porque uma palavra lançada não encontrou terra fértil para crescer. Ela colocou no seu coração a terra fértil do Senhor. A palavra daquele médico não matou o sonho que ela tinha em ter uma criança normal, sem algum problema. Irmãos, não há problema nenhum em uma criança ser especial. Hoje em dia, louvado seja Deus por isso. Até hoje tem crianças estudando nas escolas, sabe, como as outras, junto com as outras. Mas para nós, naquele momento, no nosso estado de vida, da nossa forma, já com 4 filhos, ia ser complicado. Mas o Senhor mudou a situação. Como não olhar e ver que Deus continua fazendo milagres? E você? E você, o que você tem vivido, irmão? Como é que a sua vida tem estado? A palavra de Deus diz que existia um homem morto em Gadara. Ele estava morto. Morto para a sua família. Morto para a sociedade, porque ele estava cheio de demônios lá. Mas um dia, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, encontrou aquele homem. E a morte encontrou a vida. E aquele homem viveu. Não há o que esse Deus não possa realizar. Não há alguém que ele não possa alcançar. Ele passou o mar para alcançar aquele homem. Ele foi até a cruz para alcançar você. Ele pode alcançar qualquer um. Então não diga que a pessoa está morta, em nome de Jesus. Não diga que ela não tem jeito, em nome de Jesus. Começa a declarar vida onde não há vida. Começa a clamar por transformação onde não há transformação hoje, em nome de Jesus. Porque não é no meu poder, não é no seu poder, não é o que eu posso fazer, é o Filho de Deus que pode realizar. E se ele alcançou esse endemoniado gadareno, ele pode alcançar a pessoa que você está clamando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Marcos 9, do 23 ao 27, fala de um pai. E esse pai, ele estava passando com uma situação com seu filho. A palavra diz que de vez em quando vinha um demônio, pegava ele, chacoalhava ele, jogava ele no fogo. E ele sempre estava convulsionando. E a palavra deixa claro que os discípulos foram expulsar o demônio desse jovem e não conseguiram. Então Jesus encontra ele. E aquele pai já tinha passado por muitas situações na sua vida. Ele já tinha ido nos médicos, já tinha procurado homens. Você imagina que ninguém pode fazer nada por ele. Então chega Jesus. Na mente daquele homem, era apenas mais um. Muitas vezes quando a gente passa por um processo de muitas percas, de coisas que acontecem na nossa vida e a gente parece que não tem solução. Parece que ninguém pode fazer nada mais por nós. E a gente ouve que Jesus, o Cristo de Deus, hoje eu estou dizendo que Ele pode fazer. Talvez você está aí, talvez seja mais um, eu digo não, Ele não é mais um. Ele é o grande eu sou. Ele é o único que pode fazer. Médicos não puderam fazer.
Homens normais não podem fazer, mas Cristo pode. Ele pode. Não importa se você está decepcionado, não importa o que aconteceu, o seu coração está como esse homem aqui, exausto por tantas falhas que aconteceram com ele. Ele estava ali, quando ele fala para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, faz. Jesus olha para aquele homem e fala assim: epa, se eu posso, você não sabe o que está falando. Se eu posso, tudo é possível ao que crê. Fala para o irmão que está do seu lado aí: você crê nisso? Você crê que é possível? Você crê que é possível? Você crê? Porque se você não crê, irmão, não adianta. Não, eu vou lá falar com um ungidão. Não tem ungidão. Não tem ungidão do Senhor. Tem homens e mulheres que precisam de Deus. Nós só somos um canal do Senhor. A pergunta é: se você crê no seu coração, se você realmente acredita que pode mudar. Aquele pai já tinha passado por tantas coisas, fala: Senhor, eu estou tão decepcionado, esforça a minha fé, me ajuda na minha fraqueza. Jesus vai, repreende o demônio, manda embora. O demônio chacoalha o jovem e ele é dado como morto. O pai fala assim: pronto, os outros pelo menos deixou ele vivo. Esse já matou. Mas a palavra de Deus diz que Jesus vai lá, pega na mão do jovem e o põe em pé, são, completamente restaurado. O que Ele não pode fazer por você hoje, o que Ele não pode fazer por alguém da sua família, o que Ele não pode fazer em você hoje, o que Ele não pode fazer por alguém que está no hospital, o que Ele não pode fazer, não importa quanto tempo se passou, não importa o que aconteceu com você, importa que hoje você não vai só colocar a sua fé e vai crer em mim, você vai crer em Cristo. Eu quero esforçar a sua fé hoje. Eu quero conduzir você a não acreditar em mim, mas acreditar no Senhor. E se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas o meu trabalho é crer até o fim. Nós estivemos, irmãos, com a nossa irmã que veio a falecer de câncer, e nós estávamos no hospital com ela. Algumas pessoas tiveram o privilégio, eu digo, de estar com ela até o último momento. Mas até o último momento aquela mulher estava dizendo assim: eu creio que Ele pode, mas se Ele não fizer, está tudo bem. Você entende que acreditar e ter fé é nosso. E se Ele não fizer, está tudo bem, mas eu vou crer que Ele pode fazer até o fim. Eu vou crer, porque a última palavra é dele. Se Ele quiser mudar, Ele muda, e se Ele quiser fazer, Ele realiza, em nome de Jesus. Só não perca a sua fé. Existia uma mulher enferma, havia 12 anos, registrada lá em Lucas 8, do 43 ao 48, 12 anos enferma, 12 anos padecendo de uma enfermidade que consumiu a sua riqueza, consumiu os seus bens e consumiu o seu ser também. Ela não era mais alguém sociável, não era mais alguém que andava no meio, é alguém que acabou ficando longe, porque a própria lei dizia sobre isso. Você imagina que essa mulher padeceu durante muito tempo, mas ela tinha uma chance, apenas uma chance.
Todas as outras chances não deram certo. Mas você entendeu que apareceu uma chance, e essa mulher não se negou essa oportunidade. Ela podia ter dito: não, pera aí, é mais um. Qual é a oferta que eu vou ter que dar? Quantas pessoas já oraram por mim, já vieram, oraram por mim, e eu continuo do mesmo jeito. O poder não está nas pessoas, está no Deus que pode realizar. Não importa quantas pessoas oraram por você, não. Eu quero hoje, em nome de Jesus, que você tenha a ousadia de se deixar tocar pelo Mestre de novo. Tenha ousadia de ir até Ele novamente. Não importa quantas vezes você tenha que ir até Ele, vá até Ele. Mas aquela mulher, irmãos, você imagina a multidão apertando, ela toca na orla da veste dele, não é por outra coisa, não tinha como ela tocar nele de outro jeito. Não tinha outro jeito dela tocar nele. A multidão, os discípulos falaram: mestre, alguém te tocou? Você está de brincadeira? A multidão te oprime, te aperta, e você está falando que alguém te tocou? Aquela mulher vem por debaixo, porque foi a única chance que ela tinha. Ela podia dizer: tá bom, mas está longe demais, não tem como chegar nele. Não, eu vou tocar nele. Eu vou. Irmãos, esse mesmo Jesus está aqui. Você pode chegar e dizer: mas é difícil demais. Eu vou dizer para você: é difícil demais. É sim. É. Mas vale a pena. Se Ele não curar você, a sua alma vai ficar mais leve. Você vai começar a entender e falar assim: tudo bem, Senhor, a tua graça me basta, amém. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa, eu vou tocar de novo. Eu vou tocar. E de novo, e de novo. E se o Senhor não curar, não tem problema. Até o Senhor dizer para mim que eu não vou ser curado, eu vou continuar tocando. Aquela mulher tocou e foi curada. Instantaneamente curada. Ele pode nos curar instantaneamente. Ele pode nos curar através de um médico. Ele pode nos curar. Ou seremos esse enfermo o resto da nossa vida. E daremos glória do mesmo jeito. Você entende isso? Lucas 7, do 37 ao 50. Inicia dizendo que uma mulher pecadora. O texto já começa dizendo: uma mulher pecadora. Deixa eu colocar aqui, de falar de novo, que falei muito rápido. Lucas 7, do 37 ao 50. Quem está anotando? Fala que uma mulher pecadora, ela se achega a Jesus, dentro da casa do sacerdote, ela se achega lá, ela sabia que Jesus estava ali. Mas o texto ele começa qualificando essa mulher. Começa dizendo: uma mulher pecadora. Provavelmente ela era prostituta. Essa mulher sem pedir licença. Ela não podia entrar ali. Mas sem pedir licença. Essa mulher ela entra. Ela lança-se aos pés de Jesus. Ela chora, molhando os seus pés e enxuga-os com seus cabelos. Pega um nardo e passa sobre os seus pés. Essa mulher estava se humilhando diante do Senhor. Ela não quer saber quem ela era. Ela simplesmente reconhece o que ela precisava. Eu não sei o que você acha que você é, mas o meu convite é: lance-se aos pés dele.
Eu não sei quem você era até chegar aqui. Talvez você tenha muitos nomes. Talvez você tenha um nome de mentiroso, enganador, bêbado, viciado. Talvez você tenha algum nome que alguém te deu. Mas eu quero dizer para você algo. Não importa o que o nome que as pessoas te dão, importa a graça que pode superabundar sobre a sua vida. Eu quero que você, irmão, rasgue-se diante dele, lance-se aos pés dele essa manhã. Aquela mulher, ela não pediu perdão, ela não chegou para Jesus e falou assim: Senhor, eu sou uma mulher que faz isso, que é isso, e assim, não. Ele é simplesmente, irmãos, a expressão de amor dela. O que ela fez quebrou sobre a vida dela toda a maldição que estava sobre ela, porque ela se rendeu aos pés do Mestre, ela se rendeu aos pés de Cristo, reconhecendo a sua pequenez. Eu não sou digna, eu sou a menor da casa, porque esse era o papel do menor da casa. Então aqueles homens olham e falam assim: oxe, o oxe é meu, amém? Jesus da glória, o oxe é meu. Eles olham e dizem: oxe, se esse cara fosse profeta, se fosse, ele saberia quem é essa mulher. Jesus conta uma história para eles, e no final ele fala assim: quem muito é perdoado, esse muito ama. Essa mulher, ela me amou. Jesus olha para ela e fala para ela a seguinte coisa: filha, perdoados estão os teus pecados. Irmãos, aquela palavra de Jesus rompe tudo, destrói tudo, quebra tudo sobre a vida daquela mulher. Toda a maldição, aquilo que tinham dito sobre ela. Ela entrou ali uma mulher pecadora, ela sai dali uma mulher perdoada. Eu não quero saber como você entrou aqui hoje. Eu quero dizer que você pode sair daqui perdoado. Você pode sair com o seu nome hoje aqui escrito no livro da vida. Você pode sair daqui como um filho de Deus, porque Ele está aqui. Tem que acabar. Eu não queria acabar. Ele fala para aquela mulher no verso 50: a sua fé a salvou, vá em paz. Você crê nisso? Você crê que isso é possível, irmão? Tudo é possível ao que crê. Eu sei que nós estamos aí já 10 minutos que eu me empolguei, mas eu tinha que acabar o que eu falei hoje aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos hoje. Eu quero chamar você aqui à frente que precisa de um milagre. Que precisa de um milagre na sua vida, seja em qualquer área.